atuais no manejo de metástases. Opa. Gravando. Estou encarregado de falar hoje sobre as perspectivas atuais no manejo de metástases intracranianas múltiplas, né? Então, vamos lá. Eu vou começar, mostrando um casinho nosso aqui de Aracaju, que é bem ilustrativo da temática que a gente vai falar hoje. É um paciente de 60 anos que tem uma história de primeiro diagnóstico dele em 2011. Ele foi diagnosticado com a meta espinhal, foi submetido na época à radioterapia. Associado a ele tinha, na verdade, era um melanoma metastático, né, de RAV mutado, e foi submetido a múltiplas linhas de tratamento, as quais foram trocadas por não resposta ou por não tolerância à medicação. Em 2019, ele foi diagnosticado com metástases intracranianas muito pequenas que foram inicialmente seguidas, porque ele também estava em vigência de uma nova terapia, né? Uma imunoterapia nova que poderia ser eficaz contra essas metástases intracranianas. Então, foi optado inicialmente por tratamento conservador. O problema é que, mesmo em vigência da imunoterapia, ele começou a evoluir com progressão das lesões. Então, ele tinha 3 lesões, né? Da esquerda para a direita, ele tinha essa lesão occipital. Está aqui um laser. Pontador laser. Ele tinha essa lesão occipital, uma lesão frontal e essa lesão aqui, perissilviana. Tendo em vista que se tratava de um paciente com metástases múltiplas, muito pequenas, não estavam respondendo à imunoterapia, foi optado por Gamma Knife para ele, por radiocirurgia. Então, esse paciente foi submetido à radiocirurgia das 3 lesões. Essas imagens aí são as imagens dos planos da radiocirurgia, né? Ok. Segmento desse paciente, alguns meses depois, ele evoluiu com um quadro com uma cefaleia, feito uma ressonância de controle e flagrado esse sangramento, a lesão occipital sangrou. Ou seja, era uma lesão tratada já, tratada por radiocirurgia, mas ela sangrou. Só que é um hematoma muito pequeno, um hematoma que não era cirúrgico, né? Então, foi optado por observação. Vamos observar como é que essa lesão vai se comportar. E, nesse tempo, esse paciente está sendo submetido à imunoterapia. Algum tempo depois, ele mantém a queixa de cefaleia e a ressonância de controle flagra essa outra lesão que não existia, uma lesão parietal direita, que não existia à época da radiocirurgia, ou seja, uma lesão nova, não tratada. E se a gente pegar um delta T entre as 2 ressonâncias, né, a última que mostrava o sangramento e essa, é uma lesão que cresceu em 3 meses, ou seja, uma lesão de rápido crescimento, né? Nesse momento, a gente acabou optando por cirurgia. Olha, é um momento de cirurgia, é um momento de a gente submeter esse paciente a uma lesão de rápida progressão. As outras lesões já tinham sido tratadas com radiocirurgia, então eu teria, nesse momento, apenas uma lesão não tratada. E para essa uma lesão não tratada, a microcirurgia parecia ser a melhor opção. Só que, tendo em vista que esse paciente também tinha aquela lesão occipital que tinha sangrado, e a gente já iria submeter ele a uma abordagem microcirúrgica. E também a lesão, a gente ficou na dúvida se ela estava progredindo, acabamos optando por abordagem das 2 lesões no mesmo tempo cirúrgico. Essas imagens, vocês podem ver, são imagens são print screens do neuronavegador, né? Que outra coisa que vocês vão ver, que é muito importante no tratamento das metástases, é o uso de multimodalidade de imagem, né? De neurocirurgia guiada por imagem, porque isso garante que a gente consiga fazer abordagens menos invasivas e mais assertivas. Então, aqui a gente está a lesão occipital, que parecia, a gente estava em dúvida se era refratária ou não, mas já iríamos abordar uma, abordamos a outra também. Então, abordamos a lesão parietal direita e a lesão occipital esquerda. Na evolução desse paciente, ele acabou evoluindo com crises convulsivas, sendo iniciado para ele levetiracetam com controle das crises. A gente não costuma usar anticonvulsivante profilático, né? A gente não usa antiepilético profilático,
Mas esse paciente ele acabou sendo um paciente sintomático, a gente acabou iniciando a droga antiepilética. E essa aqui é a ressonância de segmento, um ano depois da última cirurgia. Seta, ok. Então, vocês vejam que, mesmo depois dessa história bem cheia, a ressonância dele atual não mostra nenhuma evidência de lesão residual. Então, veja como algumas vezes é complexo, é importante você tratar esses pacientes de maneira multidisciplinar, né? Inclusive com múltiplas ferramentas para tratamento da história de aparecimento das metástases, né? Então, assim, se a gente pudesse resumir o panorama geral, a gente vai ver que metástases intracranianas são relativamente comuns nos pacientes que têm tumores sólidos, né? Principalmente pulmão, mama e melanoma, né? E a palavra-chave aqui é multidisciplinaridade. E eu falo aqui multidisciplinaridade, não é numa perspectiva retórica, é importante. Multidisciplinaridade em metástases múltiplas é simplesmente fundamental. Veja no caso que eu acabei mostrando, foi um paciente que acabou sendo tratado pela radioterapia, pela oncologia, pela neurocirurgia, foi feito radiocirurgia, ou seja, é um paciente que tem um melanoma há quase 10 anos, mantendo a qualidade de vida dele, apesar de ter múltiplas metástases intracranianas. Ele mantém funcional, fazendo as atividades de vida diária dele normais. Então, a gente vai ver que, para o tratamento das metástases múltiplas, a multidisciplinaridade é fundamental, com uso de radioterapia, radiocirurgia, cirurgia, químio, imuno, terapias-alvo, né? Então, vamos falar de cada uma delas. Antes de a gente iniciar, né, só falando sobre os principais tumores que vão acabar dando as metástases intracranianas, né, principalmente os tumores de pulmão, são aqueles que mais acabam metastatizando para o cérebro, seguido de mama, carcinoma de células renais, melanoma, né? Os tumores gastrointestinais, eles acabam dando metástase intracraniana, mas de maneira mais incomum, são menos frequentes, né? É uma coisa, inclusive, que a gente observa na prática. Na prática, a gente acaba vendo muito mais pulmão e mama, sobretudo mama, pela questão até da incidência, né? Porque mama é extremamente prevalente. Então, é o que a gente acaba vendo mais. Tá. Quando a gente vai abordar os pacientes com metástases múltiplas, uma coisa que é assim, de importância absurda no começo da abordagem é determinar o prognóstico desse paciente. Agora, uma questão que é muito interessante nas metástases é que o prognóstico ele é algo dinâmico. Quando eu falo dinâmico, não é que ele muda ao longo da doença, é que ele muda ao longo das épocas. A cada época a gente vai ter uma perspectiva prognóstica diferente. Por exemplo, o paciente que eu dei no exemplo inicial, o prognóstico dele, se esse paciente fosse abordado aí na década de 90, ele tinha um prognóstico. Hoje ele tem outro. Então, não adianta a gente utilizar ferramentas estáticas de determinação de prognóstico de maneira, assim, sozinho, de maneira única, né? Então, assim, eu não sei quais são as novas drogas que estão surgindo. Eu não estou na vanguarda das drogas. Isso é uma coisa de domínio dos oncologistas. Então, como é que eu vou determinar o prognóstico de um paciente se eu não sei os tratamentos disponíveis para ele, né? Melanoma é um exemplo. Melanoma há 20 anos era uma coisa, melanoma hoje é outra coisa completamente distinta. Mudou da água para o vinho, né? Mas a gente não vai ficar sem noção nenhuma. A gente vai usar alguma coisa. Olha, eu entendo que o prognóstico é dinâmico, vai depender da época, vai depender muito da evolução dos tratamentos, e sozinho eu não vou conseguir determinar o prognóstico de um paciente. Só que a gente acaba utilizando as ferramentas para poder ter uma ideia. E no intuito de desenvolver ferramentas prognósticas, algumas delas foram desenvolvidas ao longo do tempo, né? O RPA foi um deles. Seguido do Score Index for Radiosurgery, foi usado. Chegou até o GPA. O que é o GPA? É uma escala prognóstica também que veio depois do RPA. Só que é o seguinte, poxa, será que é correto eu dar o prognóstico do paciente, colocar todos os pacientes em um saco só? Paciente com pulmão, com câncer de pulmão, câncer de mama, câncer coloretal, será que tudo tem o mesmo prognóstico?
Obviamente que não, né? Daí a gente consegue trazer um pouco mais de especificidade quando a gente faz, por exemplo, o GPA específico para a doença, onde a gente consegue determinar, dependendo da patologia do paciente, do anátomo patológico do paciente, um prognóstico mais assertivo. E isso aí, nos últimos tempos, culminou no uso, inclusive, das informações da biologia molecular na determinação do prognóstico. Então, para trazer aqui um exemplo, para dar uma noção de como isso muda ao longo do tempo, veja a sobrevida média do câncer de pulmão, do paciente com metástase intracraniana com câncer de pulmão. Se eu pegar esse paciente, o paciente que tinha melhor prognóstico, lá na época do estudo do RPA, ele tem um prognóstico de 7 meses. O paciente com melhor prognóstico na época do desenvolvimento do GPA já tinha 11 meses de sobrevida média. Na época do DS-GPA, já subiu para 14,8. E o estudo que utilizou o GPA usando marcadores moleculares já levou essa sobrevida para 46 meses. Então, veja como essa coisa, a depender da época, o prognóstico é completamente distinto. Isso a gente tem que levar em consideração na nossa prática clínica. Opa. Tá. Em relação ao perfil genético, é outra coisa interessante, que algumas vezes a gente acaba se contentando com a histologia de uma dada parte do organismo e acaba generalizando para o organismo como um todo. Olha, o fato de o paciente ter um tumor de pulmão que já foi biopsiado, a gente já conhece a histologia daquele tumor de pulmão primário, não quer dizer que a gente não dá com essa informação para generalizar que uma eventual metástase intracraniana que ele tenha vai ter o mesmo perfil genético, vai ter o mesmo perfil molecular. Não dá para a gente generalizar dessa forma. Por exemplo, o paciente ele pode ter um perfil genético no tumor primário e ter um outro perfil genético da metástase intracraniana. Daí a importância de, mesmo com diagnóstico histológico, algumas vezes pode ser pertinente, se possível, uma obtenção de material craniano. Porque eu posso, olha, de repente eu posso fazer uma quimioterapia, uma terapia-alvo, que ela não trataria de maneira tão assertiva o tumor primário, mas pode ser efetiva para o tumor intracraniano. E a tendência é que, com o tempo, isso fique cada vez mais evidente e mais incorporado na prática clínica. Agora, por outro lado, lesões intracranianas, elas tendem a compartilhar o mesmo perfil genético. Daí não haveria necessidade de, olha, o paciente tem múltiplas metástases, eu vou biopsiar, ele tem 3 lesões, 4 lesões, eu vou biopsiar as 4 lesões? Não precisa, porque elas guardam semelhança genética, né? O perfil molecular dessas metástases intracranianas tende a ser o mesmo. O que não é verdade para metástases de outras partes do corpo. Olha, o paciente tem múltiplas metástases intracranianas e tem uma metástase hepática. Eu vou lá e consegui uma alíquota do tumor do fígado. E aí eu posso extrapolar esse resultado para a metástase intracraniana? Não dá. Ela também pode ter perfil diferenciado. Então vamos lá, vamos para cirurgia, que é a nossa primeira modalidade. O neurocirurgião está falando, vai falar primeiro de cirurgia, né? A palavra-chave aqui é que a cirurgia vai ter um papel individualizado. Por que eu estou falando isso? Porque a sua cirurgia ela tem que ter um objetivo. Eu não vou operar esse paciente por operar. O paciente com metástase múltipla, para eu sugerir cirurgia para ele, eu tenho que ter um objetivo. Que objetivo? Tem efeito de massa, eu quero reduzir o efeito de massa. O paciente está sintomático. De alguma forma, eu quero reduzir essa sintomatologia ou eu preciso de histopatológico. Basicamente, são esses principais objetivos que eu vou ter para minha cirurgia. Se eu não for atingir nenhum desses 3 objetivos, provavelmente minha cirurgia vai ser inútil, digamos assim, né? Não vai trazer benefício para o paciente. Mas quem seria aquele paciente de melhor perfil para a cirurgia? Qual é o melhor paciente para a cirurgia com metástase múltipla? Olha, é aquele paciente que tem um número limitado de metástases. Olha, ele tem metástase múltipla, viu? Mas não são inúmeras. Porque esse paciente com inúmeras metástases vai acabar tendo um perfil mais afeito para radioterapia cerebro total, por exemplo. E que ele tenha um bom performance status para poder suportar a cirurgia. Ele tem que ter teto cirúrgico para
ir para a cirurgia, né? Não vou operar um paciente muito consumido, um paciente com performance status muito limitado. Por outro lado, é importante que se frise que o KPS é uma medida, uma estimativa de contexto ambulatorial, né? Eu não vou pegar o KPS e fazer o KPS no paciente que acabou de chegar no pronto-socorro rebaixado. O paciente ele pode ter rebaixado no pronto-socorro por uma questão de uma... Ele deteriorou neurologicamente porque ele acabou descompensando da pressão intracraniana crônica, do hipertensão intracraniana crônica. Então, não vou jogar o meu KPS nesse paciente. KPS é uma medida ambulatorial. Olha, como é que ele era em casa? Olha, ele era assim, assim, assado. Porque dessa forma, se eu for jogar o KPS no paciente do pronto-socorro, eu não vou operar ninguém rebaixado, né? Todo paciente que chegou rebaixado, KPS ruim, fora de perspectiva cirúrgica. E não é bem assim, né? Então, essa é uma observação super importante. Tá. E como é que eu vou fazer essa minha cirurgia? Qual é qual é o objetivo dela, né? Qual é o goal? Obviamente, você vai tender a tirar tudo o máximo possível, né? Desde que para isso você não vai espoliar o paciente, não vai prejudicar a qualidade de vida dele, não vai prejudicar o performance status dele. Porque o fundamental, no final das contas, é remover o efeito de massa, por exemplo. Então, olha, eu removi o efeito de massa, e vai ficar um pedacinho que eu estou com dúvida, eu acho que essa porção do tumor vai ser problemática. Não tem problema, a radiocirurgia vai resolver esse restinho que sobrou. Não vai dar problema. A gente sabe que a radiocirurgia ela é bem efetiva no controle local das lesões. O que eu não posso fazer é deixar o paciente com déficit, porque aí esse paciente ele pode ter um déficit permanente. Mas, obviamente, se eu puder tirar tudo, eu vou tirar tudo, né? E aí fica aquele questionamento. Eu vou fazer, com relação à técnica cirúrgica, eu vou fazer uma unblock, uma ressecção unblock ou uma ressecção psimio? Em outras palavras, eu vou ressecar o tumor inteiro ou por pedaços? Daí fica a mesma coisa. Olha, se você conseguir remover inteiro, é melhor. É melhor remover inteiro do que em pedaços. Desde que remover inteiro seja possível. Porque é mais importante preservar a funcionalidade do paciente do que tirar o troféu inteiro, né? Você não está aqui querendo receber troféu de ressecção unblock. Você está aqui para melhorar a qualidade de vida daquele paciente, para ajudar aquele paciente. Então, em outras palavras, ressecção unblock é preferencial em relação a psimio, porque a gente tem, com ressecções unblock, menor recidiva local, menor risco de disseminação leptomeningia. Só que nem sempre ela é factível, sobretudo naquelas lesões grandes. O que eu quero falar com lesão grande? Lesão acima de 3 centímetros. Uma lesão acima de 3 centímetros geralmente não são... em lesões acima de 3 centímetros, geralmente a ressecção unblock não é viável. E a gente acaba optando por ressecções psimio. Em cirurgia ainda, é aspecto fundamental o uso de multimodalidade de imagem. Porque com o uso de multimodalidade de imagem, eu vou conseguir fazer cirurgias minimamente invasivas. E, eu repito, o objetivo aqui é resolver efeito de massa, resolver sintomatologia do paciente com o mínimo de agressão possível. E aí, o que eu posso utilizar para poder alcançar esse objetivo aí? De cirurgias menos invasivas e tão efetivas quanto as cirurgias mais invasivas. Eu vou usar brain mapping, vou usar neuronavegação, neuromonitorização, outros recursos alternativos de cirurgia guiada por imagem, vou usar tractografia, vou usar ultrassom intraoperatório, né? São todas opções que vão permitir que a cirurgia seja mais eficiente. Uma outra coisa que a gente não tem no Brasil, mas é bem importante a gente ficar esperto, porque talvez chegue aí nos próximos anos, é o LITS, né? Que é o Laser Interstitial Thermal Therapy. Ou seja, você vai inserir uma fibra de maneira estereotáxica, ela vai esquentar na ponta e vai literalmente queimar o tumor, fazer uma lesão térmica. Eu mostro alguns slides na frente exemplificando essa técnica aí. Tá. Aqui exemplificando o neuronavegador, né, que é esse recurso que a gente acaba utilizando para fazer neurocirurgias menos invasivas, onde a gente sabe que o neuronavegador depende de alguns recursos, como, por exemplo, laser.
A câmera estereoscópica, que é essa câmera com 2 olhinhos, ou seja, que permite visão tridimensional. O probe, cabeça fixada, computador. Então, assim, é um recurso extremamente útil, bem interessante, mas tem suas limitações, né? Existem várias nuances a se destacar, mas não acaba fugindo um pouco do escopo da nossa conversa hoje. Só que, tão importante quanto um dos grandes problemas da neuronavegação é a não ampla disponibilidade. Eu não tenho neuronavegador em todos os lugares que a gente opera e também não vou ter neuronavegador em todas as cirurgias que eu poderia querer. Vou ter ele disponível em algumas. Daí surge a importância de métodos alternativos para cirurgia guiada por imagem. Não é o fato de eu não ter... Toda neuronavegação é uma cirurgia guiada por imagem, mas nem toda cirurgia guiada por imagem necessita obrigatoriamente do neuronavegador. Existem métodos alternativos. Aqui, exemplificando um dos métodos que nós acabamos desenvolvendo, que é a reconstrução, que é o uso de realidade virtual para ajudar nas lesões. Então, aqui a gente tem uma lesão metastática, pequena, relativamente próxima da área motora, onde a gente pode, vocês podem ver na esquerda aqui, opa, deixa eu alternar aqui para a seta. Vocês podem ver aqui à direita o plano e à esquerda a representação, ou melhor, uma fotografia do intraoperatório. Vocês podem ver que há bastante semelhança entre aquilo que é planejado e aquilo que é encontrado no intraoperatório, né? Então, olha, eu estou vendo aqui que a lesão está imediatamente anterior a essa veia em forma de Y. Então, ela deve estar aqui. Ok. A gente faz a cirurgia e aborda exatamente a região onde o tumor estava localizado. Ou seja, é um uso de também uma técnica de cirurgia guiada por imagem no tratamento de metástases intracranianas. Aspecto pós-operatório. Aqui um outro método que a gente também desenvolveu, exemplificando outro uso de neurocirurgia guiada por imagem, que é uma técnica usando compasso. Um aplicativo usando compasso. Aqui outro caso, esse paciente aqui é um caso de metástase pulmonar. Esse paciente, em específico, também é um caso de metástase múltipla, ele tinha uma outra lesão na fossa posterior, que tinha planejamento de se complementar o tratamento através de radioterapia. E a gente utilizou esse método de determinação da incisão através dos compassos com esse aplicativo do artigo anterior. Nesse outro caso aqui, também outra metástase intracraniana, nesse caso a metástase de câncer coloretal, onde a gente exemplifica a importância do uso do ultrassom intraoperatório. A gente faz a incisão retilínea, né, localiza ela de maneira mais precisa possível. Obviamente, nesse caso, a lesão ela não aflorava no córtex, e a gente acabou utilizando o recurso de neurocirurgia, outro recurso de cirurgia guiada por imagem, que é o ultrassom intraoperatório. Então, você veja aqui na letra D a lesão identificada e na letra E o aspecto pós-operatório com a lesão ressecada. E o que a gente está trabalhando atualmente ainda em neurocirurgia guiada por imagem para ajudar no tratamento de metástases intracranianas são os recursos de realidade virtual. Aqui é o exemplo de um aplicativo que utiliza a realidade virtual para tratamento de lesões intracranianas, né? Determinar o ponto da incisão. Então, o aplicativo ele reconhece automaticamente marcadores posicionados na superfície do escalpo. E após ele identificar esses marcadores, ele faz esse mapeamento cerebral, digamos assim, ele consegue determinar o ponto onde se pretende, onde está localizada a lesão e, consequentemente, onde se pretende fazer a incisão. É um outro método de neurocirurgia guiada por imagem alternativo que permite neurocirurgias minimamente invasivas. Vou botar aqui. Vamos prosseguir. Opa. Tá. Continuando.
Nesse slide aqui, eu quero exemplificar um outro método de cirurgia guiada por imagem, que é a tractografia. O que a tractografia faz? Ela usa um conceito matemático de tensor de difusão para presumir a distribuição das fibras a partir da difusibilidade da água. Se a gente pudesse resumir a tractografia em 10 segundos, seria isso. E ela permite o quê? Permite que a gente consiga construir os tratos. Nesse caso aqui, é uma lesão, é uma reconstrução do fornix, né? A gente queria determinar a relação do fornix com essa lesão segmentada na imagem. Também é um outro recurso de cirurgia guiada por imagem que ajuda em neurocirurgias cada vez mais seguras. E por último aqui a imagem que eu havia prometido, né? Do LIT. O que é esse LIT? Que é esse laser, né? Basicamente, você insere essa fibra com laser, que utiliza o laser na ponta dela, no paciente de maneira estereotáxica, e através da ressonância intraoperatória, você consegue acompanhar essa lesão térmica. O grande lance, que aí uma vez me perguntaram, poxa, mas qual a diferença disso aí para uma radiofrequência, por exemplo? Na radiofrequência também consigo inserir de maneira estereotáxica um eletrodo de radiofrequência e também faço a lesão térmica. Qual a diferença? É só o laser só para radiofrequência? Não, não é bem isso. A radiofrequência ela não é compatível com ressonância. Então, não consigo acompanhar em real time a lesão térmica da radiofrequência. Com o LIT, eu consigo. E aí é que está a grande jogada dele. Você consegue acompanhar em tempo real a lesão térmica. Isso traz uma grande diferença. Porque eu consigo, de certa forma, modelar a lesão que eu estou fazendo no paciente. Eu consigo, de maneira quase que estereotáxica, eu consigo determinar a lesão que eu vou fazer. Isso é uma ferramenta bem poderosa que a gente acredita que seja bem promissora, né? Fica ansioso em recebê-la aí no Brasil. Vamos continuar. Falando de radiocirurgia, a gente já entendeu que a radiocirurgia, o lance da radiocirurgia é a multimodalidade e a neurocirurgia guiada por imagem. Ok, trazendo cirurgias mais seguras. Mas e a radioterapia? Olha, quando a gente depois... Esses artigos que eu vou mostrar aqui agora são assim, artigos comparando e avaliando a radiocirurgia versus radioterapia. No caso, radioterapia cérebro total. Esse trabalho é um trabalho... Vou mostrar os dois principais trabalhos aí dos últimos anos, né? Os dois principais trabalhos seminais nesse tema. Esse trabalho aí, do Sagal aí, de 2014, o que ele fez? Ele fez uma comparação entre radiocirurgia e radiocirurgia mais radioterapia cérebro total. O que ele viu? Olha, o que se imaginava? Que a radioterapia de cérebro total, por tratar teoricamente as micrometástases, poderia reduzir a recidiva, aumentar a sobrevida desse paciente. E o que ele observou não foi bem isso. Ele observou que em pacientes abaixo de 50 anos, aí ele teria uma vantagem da radiocirurgia e não haveria vantagem de radioterapia versus o braço com radiocirurgia somente para pacientes mais velhos. Resultado bem parecido encontrou também o Paul Brown, onde ele conseguiu determinar o seguinte, olha, também um estudo comparativo radiocirurgia versus radiocirurgia mais radioterapia, que em pacientes com até 3 metástases, o uso de radiocirurgia sozinho, em comparação com radiocirurgia combinada com radioterapia cérebro total, parece ser melhor, porque, olha, não tem uma pior sobrevida, os grupos têm sobrevida semelhantes, mas vai trazer menos deterioração neurocognitiva para esse paciente. Depois desses estudos, além desse, tem inúmeros outros estudos trazendo resultados semelhantes. A gente hoje em dia, preferindo fazer radiocirurgia nos pacientes em detrimento da radioterapia cérebro total, né? Porque, olha, eu teria uma sobrevida semelhante, teria um controle local semelhante, sem a deterioração neurocognitiva que a radioterapia cérebro total traz. Aí alguém poderia falar, poxa, então acabou a radioterapia cérebro total, né? Não tem mais espaço para ela. Pelo contrário, não é bem assim. A gente conseguiu mostrar o benefício da radiocirurgia, mas vão haver casos onde a radiocirurgia ela não consegue chegar. Que casos são esses?
Olha, o paciente tem uma disseminação leptomeningia. Ele não é um paciente candidato à radiocirurgia. Cérebro total para ele. Ele tem um acometimento miliar, são inúmeras metástases. Cérebro total para ele também. Olha, tem um prognóstico muito limitado, ele não vai suportar. Não dá para a gente fazer radiocirurgia para ele. Cérebro total pode ser uma opção. Ou então eu não tenho radiocirurgia no meu serviço. Eu não vou tratar esse paciente? Obviamente que vai tratar. Cérebro total nele também. Ao longo dos anos, mas ok, o cérebro total traz danos neurocognitivos para o paciente. Então vamos encontrar alternativas para tornar a radioterapia cerebrototal mais viável, menos danosa. E aí, a gente tem duas estratégias que se destacam, né, que é justamente a estratégia de fazer um plano poupando o hipocampo e o outro que é o uso da memantina. Uma outra pergunta que me fizeram uma vez é que, poxa, essa estratégia de poupar o hipocampo parece ser meio óbvia, né? Ó, eu poupo o hipocampo, por que não era usada antes? Poxa, cérebro total foi feito há muito tempo aí. Por que não poupava o hipocampo antes? Porque não era possível. Para poupar o hipocampo, ou seja, para eu fazer esse vazamento de doses, essa área negativa de dose, eu também preciso de equipamentos com tecnologia semelhante à de radiocirurgia. Perceba o que é o negativo, né? Na radiocirurgia eu quero entregar dose em um local específico, estereotaxicamente definido. Aqui eu quero evitar a dose em um local estereotaxicamente definido. Então também preciso de aparelhos com tecnologia de radiocirurgia. Então é um tipo de radioterapia cérebro total, mas que para ser feita com precisão ótima, precisa de aparelhos equipados com tecnologia de radiocirurgia embarcada. Ok. Então, dessa forma, a radiocirurgia acabou se tornando um tratamento padrão aí para oligo e múltiplas metástases. Se você perguntar qual é o standard of care para tratamento de lesões intracranianas, de metástases intracranianas, vai ser radiocirurgia. Mas radiocirurgia vai ser usada para todos os casos? Obviamente que não. A gente já falou vários casos aí onde a cirurgia era a opção e outros casos, inclusive, onde a radioterapia cerebrototal é a única opção. Mas, via de regra, se a gente pudesse colocar uma regra geral e estabelecer exceções, a regra geral seria a radiocirurgia e a gente iria estabelecendo as exceções de maneira multidisciplinar para determinar as outras indicações. E quais são os aparelhos que a gente usa para radiocirurgia? A gente tem o Linac, o Gamma Knife e, mais recentemente, o CyberKnife, que aí mistura um acelerador linear montado em uma arquitetura que mimetiza aí um Gamma Knife. Então, teria as vantagens da geometria do Gamma Knife associadas às facilidades inerentes a um acelerador linear. Aqui uma representação esquemática do que seria um aparelho de Gamma Knife, né? Ou seja, são múltiplas fontes de cobalto emitindo raios gama que convergem para um único ponto. E como é que eu trato uma lesão complexa que não é uma esfera? De maneira muito fácil, você vai preenchendo a lesão através de múltiplos shots. Vou fazendo múltiplos shots de maneira a preencher minha lesão por completo. Com relação às sutilezas na radiocirurgia, a gente tem algumas coisas a compor, né? Primeiro, radiocirurgia, a gente deve fazer ela pré ou pós-operatória. A gente sempre fez radiocirurgia pós-operatória no leito cirúrgico, mas, sobretudo de 2018 para cá, vem surgindo aí uma força para se propor fazer radiocirurgia pré-operatória. Radiocirurgia antes da cirurgia, o que seria, entre aspas, aí uma radiocirurgia neoadjuvante, entre aspas. Qual é o racional disso? Olha, isso aí eu vou, entre aspas, esterilizar aquela minha lesão antes da cirurgia. Se eu esterilizei aquela minha lesão antes da cirurgia, eu reduziria a chance de disseminação leptomeningia, melhoraria meu controle local, sem falar que, quando a gente vai fazer um plano de radiocirurgia, você fazer um plano de uma lesão circular é muito simples. O leito cirúrgico ele não é circular, ele é um volume complexo, ou seja, é muito mais complexo delimitar e tratar um leito cirúrgico do que tratar uma lesão. Então, assim, tem algumas vantagens realmente de se fazer radiocirurgia antes de operar o paciente. Agora, também tem os contras. Quais são os contras? O principal é viabilidade. Do ponto de vista logístico, é muito difícil conseguir viabilizar uma radiocirurgia em tempo hábil e viabilizar a cirurgia logo depois. Manda para o convênio, pede a radiocirurgia,
ela leva um tempo a ser aprovada, e algumas vezes o paciente precisa ser operado com certa celeridade. Então, algumas vezes, com frequência, não é viável conseguir fazer isso. Mas, do ponto de vista científico, é algo interessante, de fato. Outro contra é que, a princípio, né, um tratamento por radiação poderia dificultar a cicatrização da cirurgia futura. É questionável isso, mas seria um outro ponto contra se falar. Esse trabalho aqui, um trabalho de 2018, publicado no World Neurosurgery, justamente propondo e mostrando os benefícios dessa radiocirurgia neoadjuvante, né? Que é justamente aquilo que eu falei, uma menor chance de disseminação leptomeningia, um melhor controle local, por aí vai. Vamos falar ainda de radiocirurgia em relação a alguns mitos, né? Primeiro mito: radiocirurgia não deve ser usada para mais de 10 metástases. Olha que eu tô jogando o mito para cima, né? Que classicamente a gente fala, radiocirurgia é para ter 3 lesões. Se a gente for ver na literatura clássica de neurocirurgia, nos livros de neurocirurgia clássicos, você vai ver lá, o capítulo da radiocirurgia, ele fala, radiocirurgia até 3 lesões. Eu tô jogando aqui o mito um pouco mais para cima. Radiocirurgia não deve ser utilizada, não estou nem usando mais 3 lesões, não 10. Não deve ser usado para mais que 10 lesões. Isso é um mito, porque não existe racional para isso. Não existe racional. Qual é o racional disso? Não tem nenhum racional para isso. Não tem. É um número aleatório. Por quê? O volume é quem manda, não é o número de lesões, é o volume. E quando a gente vai para os trabalhos que acabam comparando esse tipo de abordagem, eu vou mostrar por A mais B por que isso acontece. Esse trabalho aqui, eles avaliaram, fizeram uma regressão de Cox, avaliando a sobrevida de pacientes com metástases intracranianas, e viram que o volume é um preditor de mortalidade e o volume também é um preditor de recidiva local. E quando eles submeteram ao modelo multivariável o número de lesões, isso não foi significativo. Então, de um ponto de vista de um estudo observacional, a gente vê que, olha, volume parece ser importante, número de lesão, não. Um outro trabalho que também é bem interessante, esse trabalho também é um trabalho importante, tá? Entre os trabalhos mais importantes nessa área, ele fez um desenho bem interessante. Ele comparou vários braços, dividindo cada braço pelo número de lesão. Então, ele levou um braço com pacientes com metástase única, outro braço, pacientes com 2 a 4 metástases, e um outro braço com 5 a 10 metástases. Então, são 3 braços aí que diferiam em relação ao número de metástases. Tratou todo mundo com radiocirurgia. E o que eles observaram é que não havia, nesse caso aqui, eles fizeram estudo seriado, né? São 3 trabalhos do Yamamoto, e esse aqui é o último, é o de segmento longo prazo. E eles não encontraram diferenças nem em complicações, nem em declínio cognitivo nos 3 grupos. Então, tanto fez tratar 1, 4 ou 10 lesões, é a mesma coisa, os pacientes evoluem de maneira semelhante. Daí mostrando também que não parece haver tanta importância do número de lesões. Mito número 2. Radioterapia cerebrototal trata as micrometástases e, portanto, melhora o controle local e sobrevida. Eu já mostrei, isso aqui é o mesmo gráfico que mostrei anteriormente, o estudo de Segal, e onde a gente vê o mesmo aspecto em relação ao hazard ratio da radiocirurgia em relação ao braço, radiocirurgia mais radioterapia cerebrototal. Mas o que eu queria mostrar aqui é que nesse estudo, apesar dele não mostrar esse benefício da radioterapia cerebrototal frente à radiocirurgia, nesse estudo ele conseguiu mostrar, olha, mas há uma redução no cérebro total de 30% para 25% na mortalidade por causa neurológica. Alguém, pô, mas tem algum benefício então, né? Só que um outro trabalho, um tanto maior, que veio depois, ele mostra justamente entre diversos aspectos, não vê só isso, né? Ele é um estudo multicêntrico de radiocirurgia e metástases múltiplas, mas que ele traz um dado interessante que vai de encontro àquele estudo anterior, onde ele mostra que nessa casuística grande de mais de 1.000 pacientes, a mortalidade por causas neurológicas foi de apenas 8% nos pacientes tratados por radiocirurgia, o que fala um pouco contra o que acaba corroborando o fato dessa afirmação do mito 2 ser um mito. Mito 3.
Radiocirurgia para mais de 10 lesões vai irradiar uma área tão grande que seria comparável ao cérebro total. Eu já citei muito isso. Se você vai irradiar múltiplas lesões, isso aí vai ser igual ao cérebro total. É a mesma coisa. Olha, a gente poderia provar que essa afirmação se trata de um mito por mera dedução matemática, né? Não é tão difícil. E foi justamente isso que esse autor acabou fazendo. O que ele fez? Ele fez o seguinte, olha, comparou e fez plotou um gráfico de distribuição, ou melhor dizendo, um gráfico de dispersão. Ele plotou volume cerebral versus número de tumor tratado. Ele observou que não houve relação nenhuma entre o número de tumor e o volume de cérebro irradiado. Tanto faz, tanto fez, não é? Agora, obviamente, quando ele fez a mesma análise e fez um gráfico de dispersão, plotando total de volume tratado e total de volume de cérebro irradiado, aí a gente tem uma relação direta. É uma regressão linear simples, uma relação direta, equação de primeiro grau. Então, fica provado meio que por A mais B que se trata de um mito, a afirmação 3. E para tornar essa exemplificação um pouco mais gráfica, eu trago esse exemplo. Olha só, aqui eu tenho um paciente com apenas 2 lesões. 2 lesões para o qual foi optado pelo grupo que tratou por radiocirurgia para as 2 lesões, onde a gente vê que o volume total irradiado foi de 10, um pouco menos de 10 centímetros cúbicos. Nesse outro caso, tratado pelo mesmo grupo, com 28 lesões, o tratamento total de volume de lesões não passou de 3 centímetros cúbicos. Então, eu tenho 2 lesões com quase 10 e 28 com quase 3. Então, assim, fica bem gráfico que o número de lesões não importa tanto, né? O negócio é volume. E aqui, para aqueles que gostam de guidelines, né, eu trago guideline de tratamento de radiocirurgia para múltiplas metástases. É um guideline que foi escrito só por gente importante, aí, o Lansford, o Finklinger, só um pessoal aí bruto da radiocirurgia. Então, basicamente é o seguinte, o paciente tem uma lesão sintomática, a gente já viu que esse paciente vai precisar de cirurgia. Não, é uma lesão com volume limitado, menos de 25 centímetros cúbicos, foi o ponto que ele botou de corte aqui, para radiocirurgia. Não, esse paciente tem uma lesão, ou tem o volume tumoral dele, contabilizando todas as lesões, soma algo acima de 25. Olha, esse paciente aqui, a gente pode ponderar, fazer para ele hipofracionamento, que é uma tática que a gente joga ali para poder fazer algo entre uma radiocirurgia e uma radioterapia, né? Teria os benefícios da radiocirurgia com os benefícios da melhor tolerabilidade de uma radioterapia. Ou, esse paciente com tumor volumoso, eu poderia já, com volume tumoral, uma carga tumoral alta, eu poderia já propor para ele uma radioterapia cérebro total. Para aqueles pacientes que têm disseminação leptomeníngea, ou melhor, comprometimento leptomeníngeo e doença miliar, esses aí precisariam já para radioterapia cérebro total. Então, basicamente, resumindo aí o fluxogramazinho de como é que a gente acaba balizando essa indicação. Ele coloca ainda aqui alguns aspectos que poderiam ser levados em consideração, como, por exemplo, o tempo de tratamento. Isso acaba sendo mais importante para gamma knife, menos importante para acelerador linear, né? Os aceleradores lineares, eles têm tratamentos muito rápidos, né, que duram minutos. O gamma knife que costuma ter alguns tratamentos durando mais de 2 horas. Então, ele fala o seguinte, olha, se essa sua radiocirurgia que você vai indicar tem um tratamento assim proposto que passa de 2 horas, talvez seja razoável você ponderar fazer hipofracionamento para ele no acelerador linear. Então, vamos trazer aí quais seriam as take-home messages, né? O que seria importante a gente levar para casa de informação. Meu tempo está chegando ao fim. Primeiro, o perfil molecular ele mudou o jogo no tratamento de metástases múltiplas, né? Porque a gente sabe que, atualmente, com a determinação de prognóstico através de perfil molecular é uma outra realidade. E o prognóstico é dinâmico ao longo do tempo, né? Depende da época que você está, o prognóstico é diferente. Daí a importância da multidisciplinaridade. Eu não vou determinar esse prognóstico sozinho, vou pedir ajuda dos oncologistas, dos radioterapeutas. A radioterapia de cérebro total, ela ainda tem espaço para as metástases múltiplas, né? E aí a gente acaba utilizando técnicas que
ajudam, de certa forma, a mitigar os riscos da radioterapia cerebrotal, como o declínio neurocognitivo. Para isso, faço o quê? Olha, vou fazer uma radioterapia, um plano, poupando hipocampo, utilizando memantina. Outro ponto, radiocirurgia é o tratamento padrão com efeito sinérgico à imunoterapia. A radiocirurgia ela não tem só aqueles benefícios que eu acabei de mostrar, mas também ela vai, muitas vezes, agir de maneira sinérgica à imunoterapia proposta. Radiocirurgia do leito cirúrgico vai ser recomendada para quê? Para evitar a necessidade possível, potencial, de cérebro total para esse paciente no futuro. Há uma tendência de você indicar, se conseguir, uma radiocirurgia pré-operatória, embora a gente saiba que no Brasil existem problemas logísticos que impedem esse tipo de adoção. As terapias-alvos têm transformado positivamente a perspectiva de tratamento. A cada dia, a realidade do paciente, o prognóstico do paciente muda. Surgem novas drogas com melhores prognósticos, drogas mais efetivas, com menos efeitos colaterais. E a cirurgia? Volto a lembrar. Para falar de cirurgia, primeiro tem que saber qual é o objetivo da minha cirurgia. O que eu quero com essa minha cirurgia? E, caso eu indique a microcirurgia para esse paciente, eu vou usar todas as ferramentas que eu tiver de multimodalidade de imagem para fazer com que essa minha cirurgia seja o mais efetiva e assertiva possível. Bem, era isso que eu tinha para trazer de informação. Fico aberto aí para dúvidas. Muito bom. Muito bom, Bruno. Muito bom mesmo. É isso. Beleza, cara. Eu tenho uma pergunta para você. Começar comigo perguntando. No caso da radiocirurgia pré-operatória, né? Você fazendo pré-operatória, digamos assim. Teoricamente, a radiocirurgia, ela não faz um efeito, não é retardado, assim, você faz a radiocirurgia e a radiação vai ao longo do tempo, causando a lesão e tudo mais, morte celular, tá. Aí eu fico sem entender, assim, qual seria o tempo, então, para fazer pré-operatório e planejar a cirurgia, entendeu? Pós-operatório. O que a literatura tem falado em relação a isso? Não seria uma coisa meio questionável, você dizer, poxa, vou fazer a radiocirurgia antes para evitar que tenha disseminação, mas se a radiocirurgia demora para fazer efeito, qual foi o efeito que ela fez se eu operar o paciente, sei lá, 15 dias depois da radiocirurgia? Você tem como responder isso para a gente? Sim. Porque a ideia é que a gente sabe que virtualmente toda cirurgia vai acabar proporcionando disseminação de células neoplásicas. Eu vou disseminar inevitavelmente, mesmo que eu faça uma ressecção en bloc, eu vou disseminar células neoplásicas. A ideia é que essas células neoplásicas que vão ser inevitavelmente disseminadas, elas já estão inativadas, elas não vão para frente. Se ela for lá, ela vai se implantar à distância, ela não vai para frente, ela está com o DNA lesado. Então ela não vai crescer, entendeu? Elas são disseminadas, mas elas não são, digamos assim, viáveis. Entendi agora, entendi. Então eu cancelei. E só um gancho dessa pergunta, algumas me perguntaram, poxa, mas você não fez radiocirurgia, então para que fazer cirurgia então? Faz só radiocirurgia. A proposta aqui são as lesões cirúrgicas, aquela lesão volumosa. Eu vou fazer radiocirurgia nessa lesão, se eu fizer só radiocirurgia nessa lesão que eu vou operar, esse paciente vai inchar e vai evoluir de maneira desfavorável. Eu faço radiocirurgia e opero na sequência, um mês depois, por exemplo. Antes de ele fazer inchaço, eu já estou operando ele. O Bruno, até o gancho, boa noite aí, né? Parabéns aí pela aula aí, primeiramente. E pegando um gancho aí do que o Arthur falou, também diminui sangramento intraoperatório nesses casos? Então, Arthur, ajuda um pouco? Então, Renato, assim, na minha experiência, casos que a gente já fez, não senti nenhuma ajuda não, viu? Também não é reportado na literatura redução de sangramento, não. Mesmo porque o efeito... A gente sabe que a radiocirurgia tem um efeito sobre a vasculatura. Inclusive, talvez seja o principal mecanismo de tratamento de efeito nos tumores benignos, né? A gente sabe que os tumores benignos não têm uma baixa taxa de turnover, então aquele mecanismo de lesionar o DNA não seria tão efetivo do ponto de vista de plausibilidade biológica para esse tipo de tumor. Então, a gente acha que nos tumores benignos, a radiocirurgia acaba sendo efetiva também porque ela acaba agindo na microvasculatura. Então, esse tumor morre, digamos assim, de maneira isquêmica. Só que mesmo esse resultado acontece no longo prazo. Como a gente vai operar esse paciente alguns dias após, o efeito sobre esse tipo de questão de vascularização é irrisório. Não tenho percebido isso, não.
Então, é mais nessa intenção de evitar a disseminação de células neoplásicas aí que possivelmente possam se implantar em outras localidades aí. São três coisas, né? Facilidade do plano, que é mais fácil você fazer um plano de uma bolinha do que um plano de uma cavidade complexa. Então, facilita para quem vai fazer a radiocirurgia, digamos assim. Eu reduzo a chance de disseminação leptomeníngea e faço um controle local, né? Porque, assim, a gente sabe que qualquer metástase que opere vai precisar acabar indo fazer uma radioterapia de leito cirúrgico. Então basicamente, você faz o leito cirúrgico prévio, né? Exatamente. Eu já tratei o leito cirúrgico antes de operar. Seria essa a ideia. Então, pronto. Entendi. Beleza, bacana. É interessante esse conceito, né? E aquela dificuldade que você falou é totalmente pertinente, né? Você conseguir autorizar uma radioterapia, uma radiocirurgia antes e operar, autorizar a cirurgia depois, né? Em seguida, e operar o paciente. Mas isso, com o tempo, deve ir entrando aí protocolos ou com os estudos, né? E a coisa deve andar nesse sentido, porque é bem interessante essa linha de raciocínio mesmo. Legal. Posso falar de novo, então? Pode, claro. Tá. Com relação ao volume, foi legal você ter abordado isso, porque realmente a gente vê nos livros quantidades de lesões, mas a gente sabe que, no fundo, a gente sempre pensou que poderia ser relacionado realmente ao volume que você consegue irradiar ali sem trazer mais lesões para o tecido cerebral, né? Mas e pensando em fossa posterior, se você tem uma lesão ou se você tem várias lesões e que são próximas à região que pode causar uma obstrução com edema cerebral aí pós a radiocirurgia, você leva em consideração isso também? Não, tem 5 lesões aqui, são lesões pequenas, mas são próximos aí à região ependimária, à região do quarto ventrículo, são próximos à região da saída do aqueduto, leva em consideração isso daí também ou não? Porque se você causar um efeito de massa pós radiocirurgia ali, você provavelmente vai pensar que o paciente vai entrar numa hipertensão intracraniana aguda aí, por uma hidrocefalia, enfim. Como é que vocês fazem nesses casos? Leva em consideração isso? Total. E você chegou a um ponto assim, importantíssimo, sabe, Renato? Porque esse é justamente um dos motivos pelo qual a radiocirurgia acaba sendo uma modalidade de tratamento multidisciplinar. Essa é a importância de inclusão do neurocirurgião nesse tipo de discussão, porque o neurocirurgião vai ter uma capacidade crítica de falar, olha, anatomicamente, isso aqui tem uma maior chance de deterioração neurológica, de fazer hidrocefalia, seja lá o que for, entendeu? Então, a gente considera assim, sem falar que lesões muito próximas ao tronco, a gente vai ter uma tolerabilidade menor. A gente sabe que o tronco cerebral ele vai ter uma tolerância menor do que uma lesão perdida no parênquima cerebral, no centro semioval. Uma lesão no centro semioval é uma lesão tranquila, aí não vai ter muito problema, não tem muito que machucar esse paciente. Uma lesão no tronco não, é diferente. E daí a diferença também de você tratar da radiocirurgia ser performada por um radioterapeuta com experiência em tratamento neurológico de um radioterapeuta sem experiência nesse tipo de tratamento. Então, o melhor dos mundos é radiocirurgia performada por um radioterapeuta com experiência em tratamento neurológico, radiocirurgia neurológica, e um neurocirurgião na equipe associado de maneira multidisciplinar. Esse é o melhor dos mundos. Pior dos mundos, radiocirurgia performada por um radioterapeuta sem experiência em radiocirurgia neurológica sozinho. Que aí ele não consegue fazer esse tipo de julgamento de maneira tão crítica quanto uma equipe multidisciplinar treinada poderia fazer. Então, mas, assim, o que você falou tem total sentido. Tá, beleza. Isso aí. Mais alguém? Bruno, boa noite. Breno aqui. Breno. Olá, Breno. Sempre um prazer assistir a aula do senhor aí. Obrigado e parabéns. Duas perguntas que eu acho que dá para responder rápido. Aquele caso lá porque a gente estava comentando aí, não existe número mágico, nem receita de bolo. Aquele caso lá que o senhor optou por operar, que tinha mais de uma lesão. Como é que o senhor fez esse acesso naquele caso específico ali? E uma outra pergunta, que eu não sei se dá para responder também, mas perguntando já a que prazo o senhor acha que a gente vai ter disponível amplamente aí terapia-alvo dirigido, principalmente para SUS? Desculpa, Breno, a segunda pergunta, qual foi? Terapia qual? Terapia-alvo dirigidas. Como é que está, assim, de disponibilidade? Tá. Em relação à primeira pergunta, eu consigo te responder bem. A gente utilizou o neuronavegador. Não foi um caso que eu operei com o Dr. Renato. A gente usou o neuronavegador e fez uma incisãozinha reta em cima das lesões. Chegou em cima da lesão parietal direita, fez uma incisãozinha reta. Então, fizemos 2 lesões. Incisãozinha reta,
Autostático, craniostomia circular, tirou uma lesão. Foi no melanoma, navegador né? em cima... Hã? Melanoma, é isso. Melanoma, né? Isso. Fomos em cima da outra lesão, incisãozinha reta, autostático, craniostomia circular, acesso, assim, straight, assim, bem direto, assim, sem muita firula. Esse é a recomendação geral para tratamento de metástase, né? Geralmente você não faz, você faz acesso rebuscado se, assim, se a localização exigir. Mas se a sua abordagem de metástase exige um acesso rebuscado, provavelmente a radiocirurgia vai ser a opção para esse paciente e não cirurgia, entendeu? Então dificilmente o tratamento da metástase vai precisar de um acesso extremamente rebuscado. Olha, vou fazer aqui um acesso infratentorial trans, ou melhor, um acesso pela fossa posterior transitorial para acessar uma lesão metastática na porção posterior do giro parahipocampal. Poxa, se essa lesão existe, muito possivelmente ela vai ser melhor tratada por radiocirurgia, entendeu? Não por um acesso tão rebuscado. Até porque se tiver uma lesão nesse lugar e ela for muito grande também, aí sim, aí o acesso fica mais fácil, né? Agora, se for pequena, realmente não justifica fazer tudo isso, né? E em relação à sua segunda pergunta, eu não vou conseguir responder não, viu, Breno? Acho que isso aí vai ser melhor respondido pelos oncologistas. Tá meio fora da minha área de domínio esse tipo de opção e muito menos as perspectivas de chegada ao SUS. Tô meio por fora disso. Sim, senhor, obrigado. Ô, Bruno, tem uma dúvida aqui. Radiocirurgia e corticoide. Qual que é a relação aí depois do tratamento, depois de ter feito aí a sessão única, né? De radiocirurgia e corticoterapia. Como é que vocês fazem? Desmama rápido, tira, não precisa? Depende do lugar também, né? Vamos dividir em duas. Vou dividir essa pergunta em dois cenários, digamos assim. Primeiro cenário é digamos, intraprocedimento, certo? É muito pessoal isso aí. Cada um acaba tendo uma conduta. Na minha experiência, eu sempre faço aí um tiro de 10 miligramas de dexametasona no dia do procedimento, como se fosse como a gente faz em cirurgia usual. E não mantenho, faço dose única e pronto. Mas essa minha conduta, não existe uma recomendação de guideline e muito menos estudos com nível de evidência suficientemente forte para suportar uma conduta em detrimento à outra. E o segundo cenário que eu ia falar é no contexto de complicação. Aí não. Olha, alguns pacientes eles evoluem com complicações associadas ao tratamento por radiação. Por exemplo, inchaço. Aí a gente acaba utilizando o corticoide para tratamento da complicação e aí não é muito, digamos assim, não tem muita controvérsia, todo mundo acaba usando. Entendi. Beleza. Bom, pessoal, e vou parar a gravação aqui só para